Eu acho que o grande erro que as pessoas estão cometendo ao falar de Toy Story 5 é elogiar o filme falando que ele é excelente, importante, o melhor filme de todos, por causa da pauta que é muito relevante, né? Porque é uma pauta sobre tecnologia com as crianças e tudo mais, isso tem que ser falado, isso tem que ser batido. E não é nem que ele não fale bem da pauta, que a pauta não seja relevante, mas é o fato de que eu acho que ficar nisso é simplesmente falar da pauta e não necessariamente do filme, né? Analisar a pauta e não o filme em si. Que quando a gente começa a olhar com mais carinho, com mais atenção para Toy Story 5, a gente começa a notar que ele é um filme que, pela primeira vez, a gente tem um filme da franquia que não acrescenta em nada para a jornada dos brinquedos, em nada para o desenvolvimento dos brinquedos e que pela primeira vez, e sim, pela primeira vez, porque Toy Story 4 não fez isso, a gente nota que é um filme que ele não tem uma boa história para contar. Ele é um filme simplesmente para ganhar dinheiro. O que, assim, tudo bem, né? Todos os filmes são para ganhar dinheiro, só que esse não tinha uma boa história para contar. Mas sabe qual é a parte mais bizarra de tudo isso? É que esse, que sim, é o pior filme de Toy Story, na minha opinião, ainda é um ótimo filme. Tipo, ele é o menos bom da franquia, mas ainda é uma franquia que é maluquice falar que tenha filme ruim, tá? Porque chegou no quinto filme, todos os filmes são muito bons, Toy Story 5 consegue ser um bom filme, eu só não acho que Toy Story 5 agregue nada de novo, acrescente algo pra franquia, acrescente algo pros personagens, se reinvente, nada disso. Mas sim, ele tem uma pauta legal, ele tem um trabalho gráfico muito bonito e ele ainda é um filme que consegue emocionar, apesar dele meio que ser só um repeteco do que a gente já viu antes, né? Em vez dele pegar os temas e continuar desenvolvendo, ele pega os temas que já foram ali trabalhados e, vamos só lembrar que eles existem? Que pra mim é pouco, tendo em vista a marca de excelência, né, o nível de excelência da franquia Toy Story, mas assim, ainda é um bom filme, não dá pra falar que é um filme ruim. Então eu quero te chamar pra você entender comigo por que eu achei Toy Story 5 o pior filme da franquia, mas ainda assim um filme muito bom. E aí a gente tem que começar falando sobre essa questão realmente da pauta, né? Toy Story 5, afinal de contas, é só uma boa pauta, porque a pauta em si ela é muito relevante, longe de mim falar que não, não tem que se falar sobre a tecnologia, a ideia de trazer um vilão ali que é o tablet, né, que é a Lilypad, é uma ideia muito legal. Eu acho que é uma coisa interessante a forma como ele aborda a questão da tecnologia no desenvolvimento das crianças, no amadurecimento precoce das crianças e até na forma como elas interagem com o mundo, né, que aqui é muito representado pela forma que a Bonnie interage com os brinquedos dela, a forma como ela brinca com os brinquedos dela, principalmente comparado com outras crianças que meio que pararam de brincar e agora estão sendo reféns da tecnologia. Então assim, eu acho que não dá nem pra questionar a importância dessa pauta em si, e também considerando que o filme é dirigido pelo Andrew Stanton, que é o diretor de Procurando Nemo e Wall-E, que se você viu os meus outros vídeos aqui de Toy Story, você sabe que ele já se envolveu antes com a franquia, né, que ele já ajudou com a história dos outros filmes. Então é um cara que ele conhece os personagens, conhece esse universo, né, esse núcleo ali dos brinquedos de Toy Story, e é um cara também que, justamente, se pegarmos Procurando Nemo e o Wall-E, é um cara que sabe trabalhar muito bem pautas relevantes. O Wall-E ele fala sobre ecologia, sobre o ser humano também se livrar, né, não ficar refém da tecnologia, só que de uma maneira diferente como é trabalhado aqui. E ele traz isso pra Toy Story 5 de uma forma que eu acho muito bonita, que eu acho muito eficaz. Mas eu não consigo me livrar da sensação de que Toy Story 5, apesar dele ter encontrado uma fórmula interessante pra dar uma sobrevida pra franquia ali depois do quarto filme, ainda é um filme que não vai muito além disso. Porque pra mim, se o quarto filme ele ainda funcionava como um epílogo, né? Os três primeiros filmes são começo, meio e fim de uma história. O quarto filme, ele é um epílogo. Esse quinto filme, ele me parece muito mais um derivado do que necessariamente uma sequência, né? Mas eu entendo a questão mercadológica da coisa. Eu acho que se você colocasse, sei lá, Jessie, o filme, não venderia como Toy Story 5. A gente tem como exemplo o próprio filme do Buzz Lightyear ali, que não foi tão bem assim, também foi mal aceito ali pela história e tudo mais. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas eu entendo porque que a Disney e a Pixar tentam vender isso como Toy Story 5. Só que assistindo, eu tenho muito mais a sensação de que é um derivado, de que é uma DLC de luxo, assim como eu coloquei, por exemplo, o Supergirl, do que realmente uma sequência. Porque os quatro primeiros filmes, eles têm um arco muito bonitinho, que é fechado, tem o seu epílogo, mas ainda é muito focado no protagonista da história, que é o Woody. Enquanto aqui, ele faz algo parecido com o 4. Ele é uma história focada num personagem individual, no caso a Jessie, só que ele tem muito essa sensação de que não funciona mais para os outros personagens, é só um filme da Jessie, enquanto o quarto filme, apesar de que ele era um filme do Woody, ele ainda estava girando ao redor do protagonista, né? O Woody sempre foi o protagonista, que aqui ele já não é mais. Então não consigo me livrar da sensação de que esse é um filme derivado, mas eu acho que a fórmula em si funciona, né? É um filme que ele tem um roteiro legal, um filme que ele tem uma história legal. Eu gosto da Jessie como personagem ali protagonista, eu acho que ela
traz uma dinâmica nova, acho que é uma dinâmica até mais interessante do que se o filme voltasse o protagonismo pro Buzz, por exemplo, e tem todo o lance dela se conectar com a Bonnie, ela já ter se conectado com a Emily, e que agora ela tá novamente passando por esse ciclo de uma possível rejeição porque a criança dela cresceu, só que nesse caso precocemente por causa da influência da tecnologia. Só que eu sinto que é justamente uma questão de que esse filme não acrescenta mais nada pra franquia, sabe? Porque, beleza, ele vira o foco pra Jessie, ele tem uma questão de pauta legal, uma pauta relevante, ele é um filme que se faz necessário pra falar da pauta, só que ele não acrescenta nada do desenvolvimento dos personagens, sabe? A própria Jessie, ela parece estar simplesmente revivendo, repetindo aquele ciclo de ver a criança dela crescer, como a gente entendeu na história dela ali no Toy Story 2, como ela passou novamente com o Andy em Toy Story 3, né? Pode ver que ela é a que fica uma das personagens mais afetadas pelo crescimento do Andy em Toy Story 3, e aqui ela novamente fica com essa questão da Bonnie, tá deixando os brinquedos de lado, só que dessa vez, sem o Woody por perto, ela assume a bronca de não, a gente precisa ajudar a Bonnie, a gente precisa ir lá e fazer a Bonnie criar amigos, mesmo que ela vá nos rejeitar em algum momento, a gente precisa, antes disso, dar o nosso melhor para nossa criança. E eu acho que esse movimento ele é muito legal, até quando a gente pensa em Toy Story enquanto franquia, porque os 4 primeiros filmes são focados no mesmo protagonista, que é o Woody, e esse quinto, ele volta o olhar, né, o foco para Jessie. E talvez esteja aí a fórmula para você manter a franquia viva, você criar pequenos arcos individuais para os personagens, né? Para os personagens que antes foram coadjuvantes, agora eles terem um pouco mais de protagonismo. Pode ser com o Buzz, pode ser... Talvez até assim, um coadjuvante menor não consiga sustentar sozinho, mas sei lá, faz um filme do grupão, faz um filme ali, como eu sempre falo, que eu sinto saudades ali dos coadjuvantes, o Rex, o Slink. Por que não faz um filme da trupe ali dos personagens, sabe? Dos coadjuvantes? Talvez funcionasse, desde que se alinhado com uma boa história, com desenvolvimento e também, por que não, com uma pauta legal como esse filme faz. Mas eu realmente sinto falta de um desenvolvimento mais aprofundado da Jessie. Eu acho que ela é uma personagem muito legal, eu gosto bastante dela. Eu acho que ela tem uma dinâmica muito legal com o Woody, ela tem uma dinâmica muito legal com o Buzz. Eu acho que até a forma como eles usam essas dinâmicas funcionam bem no 5, né? A forma como eles trazem o Woody de volta me convence suficiente, ainda que me reforce a sensação de que eu tô vendo um derivado e não uma sequência. Mas ainda assim, eu sinto que todo o desenvolvimento dela, até mesmo os momentos mais emocionais do filme, né? São os momentos pra fazer a gente chorar e que são momentos que funcionam. Eu fiquei bem emocionado ali com algumas cenas. Mas são momentos que repetem e se baseiam num sentimento que a gente já tinha com a Jessie antes, que é um sentimento que a gente tinha com o arco dela no Toy Story 2, no Toy Story 3, eu nem digo no Toy Story 4 porque ela ficou super escanteada lá, o que é compensado aqui com o protagonismo dela, mas assim, cara, é uma personagem que ela é suficientemente interessante pra você conseguir desenvolver algo além de repetir a mesma coisa, repetir o mesmo trauma, repetir a mesma história, sabe? Todos os filmes. É tipo o Buzz, eu sempre reclamo que o Buzz aí tem sempre a mesma piada, que é a piada da crise de identidade, crise de personalidade dele, e a Jessie é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo drama, sempre a mesma questão. E aqui eles reforçam isso como em nenhum outro filme. Esse Toy Story 5 ele é praticamente eu falei, ele tem um sentimento de derivado, mas ele é praticamente uma sequência de Toy Story 2, quando a gente para pra olhar o que é o arco da Jessie, que ainda assim é um arco que eu acho que não é suficiente pra sustentar o filme, sabe? Eu acho que esse é o grande problema do filme. Ele tem um arco, tem uma personagem legal, tem um arco que faz sentido quando a gente entende a pauta, entende o que eles estão querendo debater, discutir ali, mas não sustenta uma história em si. Eu acho que faltou um pouco lapidar esse roteiro e agregar um pouco mais. E isso fica ainda pior porque Toy Story 5 é um filme que insiste em repetir erros de Toy Story 4, né? O Toy Story 4 ele já tinha sido o filme mais fraco da franquia, e aí agora Toy Story 5 ele vem com essa sensação de que ele é melhor porque ele tem uma pauta relevante, mas eu ainda sinto que esse é mais fraco que o 4, porque não só ele não agrega nada para os personagens que a gente já tinha, como ele repete um dos erros mais graves do Toy Story 4, que é escantear personagens que a gente ama. Não só o Woody, que tá bem mais escanteado aqui, mas também os outros personagens, como o Porquinho, o Slink, cara, até o Garfinho, que era um personagem mais relevante no quarto filme, né, porque são agora os brinquedos da Bonnie. Os próprios brinquedos da Bonnie que são escanteados em troca de ter outros brinquedos de coadjuvantes. São personagens ruins? Longe disso. Mas fica aquela sensação de que essa rotação de coadjuvante é só pra vender novos brinquedos, é só pelo merchandising da coisa. E assim, eu não questiono isso novamente. Eu entendo a necessidade de vender brinquedo, eu entendo a necessidade de fazer dinheiro, não só com o filme, mas com os produtos do filme.
mas por que vocês escanteiam os personagens mais legais ali, que são os brinquedos originais, sabe? Eu realmente gosto dos brinquedos originais, eu quero ver mais deles. Eu não tô falando que eles têm que ser os protagonistas daqui, o protagonismo é da Jessie, mas, pô, você escantear os brinquedos originais pra 3, 4 linhas de diálogo, eu acho muito vergonhoso, e eu acho que o filme em si perde bastante, porque perde aquela coisa da unidade, daquela família que eles tinham, sabe, até o terceiro filme. E por outro lado, a gente pode até mesmo questionar Toy Story 5 no sentido de trabalho visual, assim. Por mais que Toy Story 5 seja lindo, e ele é um filme muito bonito, eu acho que o Toy Story 4 já tinha alcançado um nível tão alto ali de trabalho técnico, de gráfico realmente, assim, do CGI, que Toy Story 5 não tem muito onde agregar, né? Ele é tão bonito quanto o 4, eu acho que ele não consegue ser mais bonito que o 4, de fato, nesse sentido gráfico, mas ele tem umas sacadinhas legais, como mostrar, por exemplo, a imaginação da Bonnie, mostrar a imaginação da Blaze, que é uma personagem nova, e nesses momentos aderir a um estilo diferenciado de animação, né? Brincar com outras ideias, flertar com outras ideias. É um momento onde Toy Story 5 mais se mostra um filme ousado, ao meu ver, só que são momentos muito pontuais dentro da narrativa. E eu acho ok, porque eu acho que não precisa seguir toda uma ideia de reinventar a roda aqui, não precisa mudar o estilo de animação, né, como mudou em outras animações, outras franquias de animações mudaram o estilo. Toy Story 5 não precisa mudar o estilo, beleza, que vai lapidando detalhezinhos aqui, inclusive, uma questão, algumas coisas no decorrer de Toy Story são muito claras, né, eles vão melhorando o gráfico e tudo mais. Mas Toy Story 5, eles fazem uma coisinha que me incomodou um pouco. Por mais que eu ache a piada do Woody careca genial, e, sabe, faz todo sentido, porque ele usa um chapéu, porque ele tá... é um brinquedo perdido, ele tá no sol, então faz sentido descascar a tinta ali da cabeça dele. Eu realmente acho que a piada da barriguinha de cerveja do Woody é meio ok, porque assim, pra mim não... Assim, eu sou chato a este ponto, gente. Cara, ele é um brinquedo. O que aconteceu? Ele botou enchimento na barriga, sabe? Tipo assim, a careca dele, o cabelo descascar, faz sentido. A barriguinha de cerveja é só uma piada e nem é tão boa assim, sabe? Eu acho que não valeu o incômodo. Toy Story 5 chega a um ponto de que os personagens eles quase deixam de ser brinquedos, sabe? Eles estão quase virando ali personagens, eles estão quase virando aquele meme que fala que no Toy Story, sei lá, 9, Woody ascenderá aos céus para enfrentar Deus, sabe? Tá quase nesse nível. Apesar de que, assim, no geral, eu acho que a dinâmica dos personagens funciona muito bem. Eu fico muito feliz de eles ainda manterem o Woody, né? Ter que dar uma desculpa pro Woody voltar? Tem que dar uma desculpa pro Woody voltar. Mas funciona, assim, eu não acho que seja algo que me incomode, por exemplo. E eu gosto de como a saída dele, né, a ausência dele, depois o retorno dele, brinca com a dinâmica, por exemplo, que ele tem com o Buzz. Eu gosto das piadas que eles fazem com o Buzz ali, com outros personagens, Buzz Lightyear, né, que tem toda uma sacada, até mesmo pra uma reviravolta, pra funcionar ali no clímax do filme, que eu acho bem legal, acho que também segue uma linha de que os brinquedos, eles evoluem. O Toy Story sempre foi uma franquia que respeitou muito o passar do tempo, né, então faz sentido as novas versões de Buzz Lightyear que eles apresentam no filme, por exemplo, inclusive é quase um comercial pros brinquedos reais que tem uns vídeos na internet dos brinquedos, da nova linha de brinquedos de Toy Story, que é meio assustador até, e eles trazem isso. Agora, uma coisa que realmente eu sinto que faz falta aqui, além da presença dos coadjuvantes, é um bom vilão. Eu acho que, de longe, a Lily Pad é o pior vilão da franquia, no sentido de que, por mais que a questão do tema, né, seja legal, a ideia de você trazer o tablet ali, você colocar essa questão de como o tablet ameaça, a tecnologia ameaça a existência dos brinquedos, funciona bem. A Lily Pad em si não é um personagem que funcionou pra mim, assim, eu acho que ela não agrega no sentido de piadas, ela não agrega no sentido de ameaça, ela só está lá e ela tá longe de ser tão marcante, de ter uma história tão marcante, né? O Lotso, ele era marcante por causa da presença maligna dele, né? Da crueldade que ele tinha ali, do amargor que ele tinha. A Gabi Gabi, ela tem uma história mais dramática. O Pete Fedido, ele tinha um lance de se conectar ali com a história do Woody. E até o Sid, né, que por mais que também seja meio ok, mas é o primeiro vilão, né, o primeiro grande antagonista de Toy Story. E aqui, assim, a Lily Pad, ela só existe, ela só tá lá, ela é meio vilã, mas meio que não é, sabe? É como que é muito suavizado, porque não dá pra ter, por exemplo, um outro Lotso, porque, nossa, ele é muito ruim e a gente tem que vender, né? Inclusive o Lotus ele vende bastante, apesar de tudo. E a gente também não pode ter uma vilã como a Gabi Gabi, que é uma vilã tão dramática, que é uma vilã que tem um teor quase de terror ali. Ela carrega toda uma atmosfera pesada ali, né? Tanto na caracterização dela, dos capangas dela, quanto na história dela. Então, assim, a Lily Pad, ela vem como uma vilã completamente suavizada, completamente simples ali, que eu acho que não marca, eu acho que é bem ok. Eu acho que ela não rende enquanto, como eu falei, ameaça. Ela também
não é aquele personagem marcante que vai, tem uma piadinha, duas piadinhas, assim, ok's, que você vai lembrar depois assistir esse filme uma semana depois, talvez você lembre dessas duas piadas, mas de resto, uma vilã bem fraca, ao meu ver, assim, eu acho que é um dos grandes problemas também de Toy Story 5, porque eu sinto que os grandes personagens, os grandes antagonistas, né, os grandes desafios, traziam um teor muito, assim, de grandiosidade pra história. Por isso que o Toy Story 3 ele é tão bom, né, porque tem essa coisa de todo um perigo, toda uma situação, e aqui todo o risco que existe gira em torno da Bonnie parar ou não de brincar com os brinquedos, mas mesmo assim, até isso eu sinto que falta, sabe? Como eu falei, eu nunca tive tanto carisma pela Bonnie, eu acho que aqui ela é o pior, a pior presença da Bonnie nesse filme, assim, tipo, ela tá realmente mais chatinha, ela realmente tá uma personagem, assim, que com menos carisma, todo o arco dramático dela, por mais que em alguns momentos a gente consiga entender, consiga se identificar e, pô, querer ali resolver as questões que são apresentadas no filme, no geral não engajam, no geral não trazem um peso emocional como os Toy Story 3 e 4 conseguiram trazer. E acaba que o filme ele só consegue funcionar realmente porque ele tem ali o carisma da Jessie, porque ele tem uma protagonista que é muito legal, e porque o fato deles mudarem, né, rotacionar o protagonismo para um outro personagem, também dá um sentimento de novos ares para a franquia, que é necessário. Eu acho que se eles tivessem trazido o Woody para novamente um filme sobre o Woody, talvez ficaria demais, pelo menos eles não fizeram isso. Mas ainda assim, faltou algo, sabe? Falta algo ali pra fazer com que Toy Story 5 consiga alcançar o nível dos demais, assim, ter a mesma excelência dos demais. Mas assim, ainda é um filme muito bom, ainda é um filme que dá risada, ainda é um filme que, pô, estou vendo os brinquedos que eu gosto, né? Tô vendo Buzz Lightyear, tô vendo Woody, queria ver mais dos outros. Mas pelo menos, assim, rende bons momentos, eu acho que é um bom entretenimento, é um filme divertido, só não tá no nível da franquia Toy Story num geral, tá? Mas ainda gostei bastante. Enfim, pra Toy Story 5, nota 7. Com esse vídeo, a gente encerra nosso especial de Toy Story aqui no canal. Foi muito legal passar por toda essa franquia, descobrir e redescobrir curiosidades, fatos ali curiosos dos bastidores. Esse foi o vídeo onde eu menos trouxe informações de bastidores, né? Até porque é um filme muito recente, assim, acho que a gente vai acabar descobrindo muitas curiosidades no decorrer do tempo. E sei lá, a gente se vê de novo pra falar de Toy Story quando, sei lá, eles anunciarem Toy Story 6, porque eu não duvido que aconteça, né? Porque dependente da qualidade desse aqui, independente dele ser o melhor ou o mais fraco da franquia, com certeza ele vai fazer grana o suficiente pra ter mais um Toy Story, e eu vou estar aqui pra falar dele quando esse filme for anunciado, quando esse filme sair, enfim, torcer pra pelo menos a franquia continuar não tendo filme ruim. Então é isso, pessoal, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.